Fala, gente, estamos aqui no primeiro episódio do Periféricos na Gema, nosso podcast para falar sobre periferia, potências, Baixada Fluminense, meio ambiente e diversas outras coisas, né, Bia? A gente está aqui hoje para conversar um pouquinho, né, com a Tuane, que a gente vai apresentar daqui a pouquinho. E a gente queria muito conversar com vocês hoje sobre o que é Baixada Fluminense, sobre o que é Caxias, o que é mundo, né? Porque a gente sai daqui e vai construir coisas no mundo para trazer de volta para a Baixada Fluminense. E acho que uma coisa muito importante é a gente começar a se apresentar, né? Sou o Vitor, sou aqui de Caxias, do Movimento Caxias, sou estudante de Direito da UERJ, faço aí algumas coisas aí nos últimos anos, construí Mais Nós, que é um pré-vestibular comunitário, construí Câmara Popular, que foi um projeto que a gente vai falar um pouquinho depois, construí uma coisa que está aqui, ó, junto de outras pessoas também muito importantes, a Agenda Caxias 2030, depois a gente vai entregar para a Tuane também. E é isso. A gente construiu muitas coisas nos últimos anos. Vou passar um pouquinho para a Bia aqui para ela falar um pouquinho também. Oi, gente, eu sou a Beatriz Domingos, eu sou fotojornalista, produtora de audiovisual, faço parte do Movimento Caxias e dou também muitas assistências para os artistas da Baixada. E também estive junto construindo a Agenda 2030 de Caxias, foi onde a foto da capa é minha e outras fotos também são minhas. E também na luta. E quando a gente pensou nesse podcast, né, a gente pensou em trazer um espaço que a gente possa falar sobre as potências da Baixada Fluminense, sobre isso, né, sobre as pessoas que saem daqui para construir coisas ao redor do mundo e dão um retorno para a sociedade. Uhum. E por isso que a gente, nesse primeiro episódio, chamou aqui uma pessoa que a gente admira muito, né, que é a Tux, a Tuane Nascimento, que é a diretora executiva do Perifa Connection, né, cria da Vila Operária, aqui pertinho da gente, e que é isso, que está construindo muita coisa maneira e que a gente vai conversar um pouquinho hoje. E aí, galera, oi, Periféricos da Gema, obrigada pelo convite, tamo junto. É isso. E eu acho que eu queria começar, que a primeira coisa foi uma parada que é, para além de coisas de militância e tudo mais, uma coisa que me deixou bastante intrigado, que você falou esses dias no Instagram, foi que você é uma inspiração para uma personagem de uma novela aí, né? Como Verdade. É que é isso? Aconteceu. É que essas coisas da vida. Eu fui chamada pela Rosane e também pelo grupo, né? Pelo coletivo que estava escrevendo a novela, né? Eles são os escritores. A partir da Renata, que eu conheci novela? ela. A novela Vai na Fé, né? A nova novela das 7. Já não é mais nova, mas já está em tempo. Da novela das 7 atual. E para falar um pouco sobre evangélicos, né? Porque teria essa temática e elas e eles estavam sendo muito cuidadosos em querer retratar a vida, né, dos evangélicos de uma forma sem ser estereotipada e nem de forma violenta que ficasse ruim, para poder realmente dialogar com as pessoas que são evangélicas e que não são, a partir de um ponto comum, que é muito o papel também da novela, né? E eles chamaram, né? E foi eu e a Débora. E elas gostaram muito, pegaram várias ideias, várias referências, né, que a gente foi passando para poder montar a novela, pensar os personagens, mas aí acharam que fazia sentido também pegar uma parte da minha trajetória para inspirar uma personagem que é a Jennifer, né, que é uma menina que acaba de entrar na universidade, a primeira da família, negra, favelada e evangélica, e que lidar com isso a partir da faculdade de Direito, né, que também foi a faculdade que eu fiz. Então, a história não é a mesma que a minha, mas a inspiração, né, da personagem vem, né, e fiquei muito feliz a saber, também quando eu soube, foi porque ela me seguiu. Falei, gente, é a Bela, ai, será que o cabelinho vai me seguir também? Mas, e aí depois a Renata me falou que, porque ela tava lá, que tinha sido, né, essa referência usada. Eu fiquei muito feliz, né, que essas coisas da vida, tipo, na próxima eu posso me interpretar, tô brincando. Mas é muito interessante pensar, né, como a gente também está sendo levado em conta. Pensado como periferia, e eu sempre agradeço e falo da importância, né, que eles, como escritores, tiveram essa dedicação de ouvir pessoas, porque a novela, né, tem um papel político muito importante. Ela fala muita coisa, ela alcança muitos públicos que às vezes nós que queremos alcançar não conseguimos. Então é muito interessante, eu tô acompanhando a novela, eu não sou noveleira. E no início eu falei, vou ter que acompanhar, né, pra poder ver, dar uma moral, etc. Mas, tipo, a novela é muito legal e me ganhou. Eu tenho muita dificuldade de acompanhar a novela, porque a gente faz muita coisa, né, todo mundo sabe.
E aí eu fiquei muito feliz e fiquei viciada na novela. E a forma como eles retratam a Tanta Sol, né, que é a personagem principal, sua família, é muito digna da raiva, né, quando a gente é evangélico, a gente lembra exatamente o que a gente passa com nossas mães, com nossas vós. E depois fica olhando o comportamento dos jovens e fala, cara, a gente fazia isso, meu Deus, que erro, né? Nossa, como a gente foi errado. E é interessante também ver os evangélicos periféricos especialmente, sendo tratados de uma forma tão justa e tão honesta. Não, e o maneiro é que essa novela, ela tá bombando para além do esperado, né? Porque normalmente as novelas que bombam mais são as novelas das 9, né? Só que a galera tá falando muito mais dessa novela, do Vai na Fé, do que a novela que tá passando nas 9. Nem lembro o nome. Vou fazer a propaganda. Não lembro. Então Vai na Fé, assistam Vai na Fé. Essa novela prende muita gente, né? Uhum. Faz a gente ficar cada vez mais querendo assistir. E passa uns temas muito importantes, né? Não somente sobre a igreja, mas sobre outras vivências também do jovem periférico, né? Você falou um pouquinho sobre como eles pegaram sua trajetória, né? E o que é essa trajetória? De onde que você vem? O que você construiu? Eu acho que era importante a gente também entender um pouquinho como se construiu hoje a Tuane, né? Acho que é isso. Queria também ouvir um pouquinho sobre essa história. Sei que a gente se conhece há muito tempo, né? Sim. Muitos anos, uns 10 anos mais ou menos. Acho que sim. Foi quando eu entrei para a igreja. E a gente era da mesma igreja, né? Mas como que foi essa construção de hoje a figura pública, hoje a pessoa Tuane? Então, eu sou daqui da Vila Operária, né, aqui atrás, que é uma favela do Duque de Caxias, e meu lugar todo vem daí, né, minhas duas famílias, né, tanto de parte de pai como de mãe, são da Vila Operária e crescem ali, se encontram ali, meu pai e minha mãe, então eu acho que o território para mim tem muito essa importância, e o fato da Vila Operária ser perto da Pauliceia, que é o lugar onde cresceu a minha igreja, me faz ter algumas possibilidades, né? E aí, o fato de eu estar na igreja, e tem uma frase interessante, eu nunca lembro o nome do cara, mas eu ouvia muito no MST, que era filho de pobre, quando é esperto, vai para a igreja, porque muitas vezes a igreja ela é o único lugar social que tem ali, é o único movimento que tem de clube social. E eu lembro sempre na escola, né, quando a gente aprende em ciências sociais ainda, quando a gente era menor, sobre clubes sociais, né? Sobre comunidade, sobre sociedade, sociabilidade. E aí vem lá, clubes sociais, clube de final de semana, escola, etc. Cinemas e vários clubes que nós não temos acesso. Então, a igreja ela é um clube social muito importante para além da família e da escola, né? E é basicamente esse trio, né, de coisas que me formam. Família, né, que fica no território, a escola e a igreja. E na escola, e tanto na igreja, eu começo a perceber esses lugares de liderança também, de querer falar, de ser incentivada a estar nesses lugares. E eu acho que isso ajuda muito a construção do caráter, ajuda muito a construção de personalidade e de posição e situação social, de querer ir atrás, de querer argumentar, de querer dialogar. Então, eu sempre também falo que a igreja, especialmente a EBD, a construção, né, que é a Escola Bíblica Dominical, que era dada ali na igreja, me fez ser uma pessoa que gosta de argumentar, que gosta de dialogar, que gosta de correr atrás. O próprio Vitor, né, que era de lá, sabe que a gente também tinha vários debates, várias questões, e discordando e concordando não, a gente sempre tinha diálogos, isso é muito importante. A gente sempre tinha a possibilidade, né, de falar, tinha a possibilidade de discordar, tinha a possibilidade de construir argumentos e tentar levar outras pessoas com a gente. Isso tem muito a ver com liderança, né? Tem muito a ver com política. Então, a minha grande escola política, talvez, né, tenha sido a Igreja Batista, na Pauliceia. Então, isso tem muito a ver com esse lugar. Não, é maneiro que a gente vê um processo de construção que a igreja, ela, às vezes a gente discorda de muita coisa, como você falou, né? Mas ao mesmo tempo tem muita coisa que forma a gente como ser humano, forma a gente como militante, que é doido, né? Enquanto tem muita gente que dentro da igreja que discorda totalmente do que a gente faz, ainda tem muita coisa que é basicamente a mesma coisa que a gente faz, né? Um exemplo é a questão da solidariedade, né? Quando a gente pegou na pandemia e fez as ações de solidariedade, acho que muito influenciado, né? Porque a maioria da galera era cristã, muito influenciado pelas ações que já fez na igreja, né? Então acho que é uma parada que às vezes eu fico pensando, caraca, tem muita coisa que eu discordo hoje,
Mas a maioria das coisas ainda são coisas que influenciaram ser quem eu sou. Tem muita confluência, né? Sim. E outra coisa que eu queria te perguntar. Você viajou muito, né, esses últimos anos aí, no Brasil, fora do Brasil. O que é hoje para você essas viagens, conhecer o mundo, conhecer as outras cidades? E, assim, eu queria que você contasse um pouco das experiências, mas queria que você falasse um pouquinho sobre de quais experiências dessas você acha que a gente poderia hoje trazer para Caxias, trazer para a Baixada Fluminense. Por exemplo, o transporte público em tal cidade era uma coisa excelente, e aqui daria para adaptar isso, adaptar aquilo. Me fala um pouquinho dessas viagens, o que você acha que poderia trazer desses outros locais para cá, como política pública, como coisas interessantes que você viu lá, e o que a gente pode levar também, né, do nosso aqui para essas experiências em outros espaços. Uma coisa muito boa que tem sido nos últimos anos tem sido esse intercâmbio, né? Antes ele estava sendo feito na pandemia muito através da online, né? Então ali no Perifa Connection a gente juntou uma rede de ativistas, comunicadores sociais, líderes territoriais do Brasil inteiro, então dialogando. E é muito interessante ver que tem muita coisa que a gente faz que é comum, mas tem muita coisa que a gente faz que é muito diferente, que é de cada território cria sua nova inovação social, né? Sua inovação social. E a partir disso, né, a gente começou a ir visitar esses espaços, começou a conhecer também essas realidades. E é muito incrível, né? Eu particularmente gosto muito de conhecer novas pessoas, gosto muito de conhecer novas culturas. E tem muitas coisas, por exemplo, na parte da música, que é uma parte que eu gosto muito. Eu fui pro Pará agora, né, para acompanhar o Festival Psica, em Belém do Pará, que é um festival que está há mais de 10 anos na rua, pouca gente conhece, mas que é o maior festival do Norte, e tem justamente invisibilidade a partir desse lugar, porque é um festival do Norte. E eles têm lá uma coisa muito forte, que é a aparelhagem, né, que é basicamente uma evolução 30 vezes maior de uma paredão da Furacão 2000, né, uma radiola que tem no Maranhão. E eu achei muito interessante ver, né, como tem alguns fenômenos que se repetem. Lá no caso deles, a estrutura é muito mais bizarra, mais evoluída, mas tem super semelhanças. Quando eu olhei, eu falei, cara, um paredão, é um Furacão 2000. E aí a gente fica vendo como as periferias em si, a forma cultural das pessoas negras, a gente sempre tem diálogos entre nós, por mais que a gente nunca tenha se conhecido. E também tem muita coisa diferente, né? Tem muita coisa que eu olho. Então, quando eu fui lá em Belém, tem o Gueto Hub, que é do Jean, que é uma iniciativa muito interessante, que é um hub de inovação, que funciona como uma biblioteca. E ficou muito famoso, assim, depois que a música Gueto da Isa viralizou. E aí é interessante pensar também nessas lógicas de troca de cultura pop. Mas é uma biblioteca local, comunitária, que as pessoas visitam e que tem um café. Então eu fico pensando muito que como a gente pode gerar também a economia, né, territorial a partir disso, né? E lá eles fazem isso muito bem. Como Jurunas é muito perto do centro, as pessoas visitam, porque lá tem Bitex e aquilo. Eu fico pensando, poxa, a Vila Operária é muito perto do centro, eles estão muito perto do centro. Então, como a gente pode gerar a economia local a partir de espaços que as pessoas já usam, já utilizam, mas que seja no nosso território e que passe a nossa política. Outro exemplo ainda de Belém, que eu acho incrível, que é a Negretar Produções, que é da Joyce e tal, tem a Isha, tem uma galera lá que faz, que é uma produtora audiovisual, muito incrível, que tem vários filmes, vários curtas, várias produções audiovisuais, a partir da cultura ali dos Jurunas, que é uma baixada, né? Lá eles não chamam de favela, eles chamam de baixada, que é a baixada de Belém ali. E como elas conseguem pensar sempre o audiovisual, e tem muita galera aqui nossa que também faz, a partir da fotografia, dos cortes, dos temas escolhidos, da edição, da direção, dos curtas, a partir da lógica periférica. E como elas estão ali há muito tempo construindo isso, mas estão firmes, sabe? Tipo, estão produzindo sempre, a produção é sempre voltada. E elas fazem as próprias mostras visuais para a galera da comunidade. Então, às vezes, a galera que é isso, a gente estava falando que se a gente não tem acesso ao cinema, é um cinema da galera se vendo, se assistindo, se autorreferenciando e vendo a sua vida a partir de um olhar cinematográfico, a partir de um olhar de arte, né? E também entender que a cultura tem tudo a ver com o que a gente vive, tudo que a gente faz no dia a dia. Às vezes é lógica da sobrevivência, mas a nossa sobrevivência tem muito de místico, né? De religioso, de fé, de cultura, de
de música, da arte do dia a dia de viver, então os nossos cantos, nossas reproduções. E é bem interessante também ver o trabalho que elas fazem lá. Então dei tipo 2 exemplos do Pará. Mas tem uma galera tipo ao redor, poderia ter citado a Tumulto, que é da Iane, da Flora, que também é uma produtora audiovisual. A gente estava assistindo ontem um filme que elas fizeram sobre o pagode, né, lá no Totó. E muito maneiro ver também como elas conseguem trazer os recortes. Eu fico pensando, cara, muito maneiro ver que, tipo, eu olho aquilo e falo, isso aí é uma periferia. E isso tinha que estar circulando o Brasil inteiro. E eu acho que é uma das coisas que a gente tem que fazer, além de mostrar entre os nossos, de circular entre os nossos, é conseguir expandir cada vez mais para que as pessoas consigam entender que a cultura e os trabalhos que nós fazemos dentro dos territórios são muito maiores, às vezes, e muito mais potentes do que várias outras reproduções que são tidas na tela, porque, ou quando não tem a gente, o que já é um grande erro, porque, como eu costumo dizer, eu costumo usar a frase do Flamengo para falar das periferias. Nós somos todos menos alguns. O Brasil é uma grande periferia, né? Tipo, não é como se, periferia, e aí a gente está falando de uma coisa muito pontual. Não, o Brasil é toda uma periferia, quem é pontual é o centro, né? Esse lugar que é o centro político, socioeconômico, cultural, que quer pegar para si todo o dinheiro, toda a referência. Então, quando não tem periferia nas telas, você está simplesmente não retratando o Brasil, não está simplesmente retratando a sociedade. E quando tem, mas é pelo visar do centro, né, dos lugares centrais, a gente fala, melhor do que nada, mas ainda assim falta muita coisa, né? Ainda não tem sua totalidade. Então, são referências que fazem a gente pensar que dá pra gente se pautar, já dá pra gente se comunicar, pra gente se expressar a partir do nosso território. Bia também viajou, né? Durante a pandemia para alguns lugares, mas acho que foi mais uma matemática da Tem Gente com Fome, né? Fala um pouquinho. Eu fui pro Nordeste, fui pra Bahia, pra Pernambuco, fui pra Distrito Federal e Goiânia. Foi muito importante a saída minha lá, sabe? Não foi somente assim pra poder fotografar a ação, mas também é uma troca, sabe? De conversar com as pessoas, entender o que elas estão precisando ali naquela localidade, aprender mais com elas também sobre o território e como lidar com cada problema. E eu acho muito importante, assim, quando a gente tem essa oportunidade de viajar e conhecer as pessoas e a gente acaba aprendendo mais, sabe? Sim. Não, e eu acho maneiro porque é isso. Tanto as coisas culturais, né, as coisas boas, tem congruência com as periferias, quanto as coisas ruins também, né? A gente nessa parada Tem Gente com Fome, a gente percebeu que, a questão da fome no Brasil era congruente em todos os estados do Brasil. E é muito doido, né? Porque isso, é um país super rico, né? Com um problema básico que é a fome, que a gente espera agora, né, se tudo der certo aí, a gente vai acabar com isso nos próximos anos. Sim, mas e para fora do Brasil, o que você viu assim de maneiro? Você diz que você viajou América Latina, né? Sim. Europa, África. Foi? A minha ida, né, para a Europa, que foi para a Escócia, que foi para participar da COP, né, 26, e para o Egito foi para participar da COP 27, né, que a COP é a Conferência das Partes, Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, e foi muito interessante por causa da conferência em si. Então, para ver como as pessoas periféricas e negras estão muito excluídas ainda desses lugares de relações internacionais, né, de decisão, de poder. Mas foi interessante também ver as pessoas negras ocupando o espaço teórico de debate, de disputa sobre o meio ambiente e levando teorias como racismo ambiental e justiça climática para dentro do debate, para o centro, para a centralidade do debate. Então, acho que isso foi um grande aprendizado. Com as viagens em si. Basicamente, para a Europa, tudo que a gente faz é ver o versus tudo que a gente não tem, né? Porque é isso, toda a expoliação que eles fizeram da gente, faz eles estarem muito avançados. Então, eu sempre lembro muito de como eu fiquei chocada com o trem que eu peguei de Londres até Edimburgo, né? Que é a capital da Escócia, a capital da Inglaterra até a capital da Escócia. E eu fiquei, gente, era só da Supervia. E pensar a realidade, né? De como eles conseguem produzir, de como eles conseguem ter uma vida muito mais estruturada a partir de estar nesse lugar europeu, de estar nesse lugar, né, de primeiro mundo, né, entre aspas. E eu acho que faz a gente refletir muito de como, mesmo nós, a partir de tudo que a gente sofreu,
o povo negro brasileiro conseguiu construir esse país, óbvio, com mão de obras escravas, e quando a escravidão acabou, ainda assim, a partir de uma situação social muito horrorosa, mas a gente conseguiu construir muita coisa nesse país a despeito do que o Brasil fez com a gente, né? Porque nada que a gente construiu foi porque o governo ou as instituições colaboraram, e sim a despeito das instituições, né? E eu fico pensando muito de como seria uma construção de sociedade nossa se a gente tivesse esses espaços, né? De poder, de liderança, de avanço. A gente estaria com certeza em uma situação social muito, muito, muito melhor. E me fez pensar muito, assim, porque as pessoas ficam muito falando, porque o Brasil não tem isso, não tem aquilo, mas tem a cultura, tem a receptividade das pessoas, e tudo isso vem, a Casa Fluminense acabou de lançar, né, o documentário Rio Negro, e mostra como a cidade do Rio, pelo menos, é formada e foi construída a partir da cultura negra. Então, tudo que a gente tem de bom, que as pessoas ressaltam, mesmo até naquela visão estereotipada, gringa, carnaval, samba, receptividade, tudo isso foi construído pelas pessoas negras, sabe? Tudo isso é influência. Se tirar um negro da história, e aí tô sendo meio específica, do Rio de Janeiro, a gente só sobra coisas, né, que a gente considera como ruins, né? Como a violência, que não é a violência, apesar de todo mundo falar, a violência não é construção das favelas, não é a construção das periferias. A violência, as favelas recebem a violência e acabam reproduzindo ela pela forma como a violência é crucial, é interna, né, dentro desse lugar. Então, me faz muito pensar. E aí, também, visitar o Egito foi muito, muito rico, porque a gente vai com aquela expectativa, né, o Egito dentro do continente africano e como país negro, né, a gente aprende muito sobre ele, porque ele tem uma história muito específica, muito rica. É uma civilização absurda, e quando eu fui pra lá, eu fiquei, gente, é impossível que as pessoas tenham feito tudo isso há tanto tempo atrás. Tipo, isso aqui é muito mais avançado do que a gente tem hoje, por exemplo. Então é muito legal ver, e muito bizarro ver o apagamento histórico que o Egito recebeu, né? Quando a gente vai pra lá, a gente consegue entender ainda mais as dinâmicas territoriais que foi a Grécia, gente. Tudo que a gente conheceu, que a gente estuda... tudo que a gente estuda sobre a Grécia na escola, tudo aquilo é o Egito. Tudo aquilo é o Egito. A matemática, a sociologia, a filosofia, eles simplesmente foram no Egito e roubaram tudo e mostram pra gente como fosse a Grécia. Isso fica muito óbvio quando você visita ali a cidade de Alexandria, que é a parte que a gente mais conhece, e não é à toa que a Cleópatra é a mais falada, né? Porque aquela parte já era mais parte da dominação greco-romana ali no Kemet, né, que é o nome atual do Egito, é o nome atual, não, é o nome de verdade do Egito, né, o nome Egito foi dado, né, pela galera grega, e você vê ali que aquela parte dos imperadores já ali em Alexandria, que é uma cidade egípcia, você já vê como que foi doido, como eles chegaram lá no Egito, pegaram tudo que foi construído, e aí eu pude visitar Luxor, né, que eles chamam, que é uma cidade, é um museu aberto, que tem todos os templos, a visitar as pirâmides, que não são só 3, são mais de 100, que poucas pessoas sabem, né. E em algumas cidades, né, diferentes. Em pelo menos 2 cidades diferentes, e ver como o mundo sai dali, como aquilo ali como tudo que a gente tem e a gente aprende vem dali, vem daquele lugar, como eles pensaram tudo que é ciência. Então a gente já vê no museu rituais, medicina, estudos, tudo daquele lugar, e que na verdade foi tudo roubado, tudo esquecido, tudo espoliado e apagado, porque tem várias construções que foram quebradas, né? Um grande crime, né, histórico, para ser tomada e roubada pela Europa, para eles passarem como se fossem eles que tivessem pensado tudo aquilo. Então, você só reforça mesmo, e é o que eu falo, é uma viagem que todo mundo, se puder um dia, tinha que ser uma grande reparação histórica, todo mundo tem que visitar o Egito, porque é muito legal, e dá aquele fôlego de vida e pensar, cara, tipo, o povo negro construiu basicamente tudo que a humanidade conhece como avanço e tecnologia, e infelizmente isso foi tirado de nós. E na América Latina foi um grande aprendizado político, assim, mais direto, porque a gente foi para acompanhar a posse do Boric e a época eleitoral ali da França, e depois do que venceu o Petro. E a grande experiência, né, o grande aprendizado que eu tenho da América Latina é com o movimento negro colombiano. Colômbia é um país muito negro mesmo. E com um movimento negro muito forte, diversos movimentos negros muito fortes. A gente foi para cidades muito negras, que tipo, 90% da população era negra.
E foi muito interessante ver como eles conseguiram construir a França como nome. E aí, aqui no Brasil, a gente tem muito esse debate, né? De, poxa, a gente nunca consegue escolher um nome do movimento negro. A gente nunca consegue chegar e avançar. E, tipo, a gente conseguiu construir uma figura do movimento negro, sabe? Tipo, a gente teve muito isso com a Marielle, né? Pós-morte, ela ficou, né, com essa figura da Marielle, mas até antes da morte da Marielle, isso é uma coisa que as pessoas não falam, e eu acho muito injusto. Tinha muita gente que não concordava com essa figura, tinha muita gente que falava sobre, e muita gente que não apoiava a candidatura, né, dela em si. Da Mari, né, e depois, óbvio, com a execução dela, dentro do próprio partido, né. Não processem a gente. Entendeu? Várias críticas das instituições, né? A própria morte dela mostra isso, como foi a falta de segurança e de pensar a mulher negra como figura e como força política. E hoje a gente vê cada vez mais isso, né, também. A gente teve um boom de figuras negras políticas, mas a gente pouco senta, assim, para conversar e tirar, olha, eu sei que a gente tem muitas discordâncias, mas a gente precisa ter figuras que sejam centrais para poder a gente avançar na disputa de poder. E isso é muito interessante, porque lá a gente teve o privilégio de sentar e conversar com a Uti Curiel e com a Mara Viveiros, que são referências enormes do debate de movimento de mulheres negras na América Latina, né? E elas falaram muito sobre isso. Elas falaram uma coisa que eu sempre lembro, que é o rolê do Petrus, né? Porque, óbvio que tem que se dizer que o fato de lá ter primárias de partido ajuda muito nesse rolê do nome, né? Então, eles têm a primária do partido, todo o movimento negro coloca muita força na França, e, né, o movimento tradicional, né, de esquerda tem ali o Petro como um grande nome. E aí, a Uti vai falar que o Petro, ele tem ali historicamente, politicamente, ele deveria ser o escolhido, né? Porque a França não tem essa trajetória política que o Petro tem. Mas a França não tem por quê? Porque ela é uma mulher negra. Então, eu fico pensando muito, a gente tem que construir mulheres negras com trajetória política, para que não fique sempre nessa coisa de, tem que ser porque é uma mulher negra, que é uma identidade. Não que nós, como mulheres negras, já não carregamos a trajetória política entre si, o que eu acho, que só uma mulher negra por chegar onde chega em qualquer lugar, já tem uma trajetória política. Mas já que o sistema, né, de partidos, de estrutura como a gente tem hoje, pede uma trajetória diferenciada, né, que tenha toda essa expertise, né, então a gente vê aí que a galera que chega presidente normalmente já foi deputado, foi vereador, aí senador, aí vira ministro, aí vira isso e aquilo, para depois conseguir, né, ser presidente de partido, para depois conseguir, né, finalmente conseguir um cargo majoritário. É como se fosse uma escadinha. E como as pessoas negras têm essa dificuldade, né? Não é uma dificuldade nossa, é uma dificuldade que é imposta. E aí é muito interessante ver como o movimento negro colombiano pegou o nome da França e falou, não importa que todo mundo fale, ela acumula pra gente, né, a gente consegue consensuar no sentido de que ela vai ser o nosso nome. E eu acho que isso é um aprendizado que a gente consegue ter no movimento negro. E não quer dizer, e é muito doido, porque a gente fica, não, é porque Lula versus Bolsonaro, Bolsonaro era um grande perigo. Na Colômbia também, eles tinham lá o grande perigo deles, tá ligado? O berismo era um grande perigo. E mesmo assim eles vão falar, não, mesmo tendo um grande perigo, a gente quer um nome negro, um nome de periferia, porque a França era empregada doméstica, né? Tinha um debate muito grande de racismo mental, uma mulher periférica, a gente quer segurar assim o nosso nome. E aí isso é muito importante, por quê? Porque depois, óbvio que o Petro vence, né? Mas com a força expressiva, ninguém esperava, nem o próprio movimento negro, nem o partido, a quantidade de votos que a França teve nas primárias. E aí mostra o quê? Tudo bem, ela não vai vir como presidente, mas ela vai vir candidata a vice. E aí, isso é muito importante, porque ela vindo como vice, ela ganha ali uma trajetória política, né, já elevada lá em cima. Então, eu fico muito impressionada com a ousadia que o movimento negro colombiano teve, né, e com a expertise, assim, né, e é óbvio que no Brasil teria outras dificuldades, como eu disse, o fato de ter primárias de partido ajuda muito, porque é meio como se fosse um censo de forças de nome, né, mas eu acho que a gente tem que pensar, eu acho que isso a gente tem como aprender com o movimento colombiano. E cara, isso era uma coisa que até que eu pensei agora em comentar. O Lula tá lá com 70 e tantos anos, quase nos 80, bem velho, muito velho. Vi o Lula de perto durante a campanha e ele tá velho. E é isso, o que vai ser? Quem vai ser a próxima figura, não digo nem da esquerda, né? Acho que do campo progressista, porque eu acho que se formou esse campo progressista que vai desde o centro-direita até a esquerda. Quem que vai ser essa próxima figura? Acho que essa é a grande questão, né? Aí tem os nomes que se lançam, que é presidente de partido, que é o vice, que é não sei quem.
só que sempre cai nas mesmas coisas, as mesmas pessoas ricas, brancas e tal. O que você acha que dá para intervir em relação a isso? Por exemplo, hoje, é claro, não tem aquelas trajetórias, a gente tem aí Benedita, que tem uma trajetória enorme, gigantesca, de ter mandato, de ser governadora e tal, mas a Benedita também está velhinha. Quem dessa nova geração você acha que daria pra gente pensar um nome aí pra ser essa próxima renovação, pra ser essa próxima pessoa? Eu sei que tem algumas ministras aí que felizmente, né, a gente conseguiu emplacar, mas que é isso, são essas pessoas, não são? O movimento negro no Brasil hoje pensa algum nome específico para ser essa renovação, ou não ainda, ou ainda está sendo discutido? Que, na sua visão, eu acho que nas últimas eleições, tanto os movimentos negros como as organizações começaram muitas campanhas, muitos diálogos para poder pensar na representação política, né? O Instituto Marielle Franco aí fez muito isso, o Update, a Tenda, o Nossas, muitas organizações pensaram a representação política em si, né? A facilitação de mulheres negras, de jovens periféricos, de pessoas, de mulheres, de pessoas LGBT, nesses lugares de representação. E aí a gente tem vários desses resultados, né? Tipo, tanto no Congresso, quanto nas Assembleias Legislativas, no Senado muito pouco, né? Quase nada, que é um lugar difícil. Na presidência, a gente teve aí a vitória do Lula, e com isso a gente traz alguns ministérios, né? Então, grandes avanços como a Aniele, a Sônia, a Margarete, o próprio Silvio, né? Que a gente vê, né, como um nome que nem era tão cotado, né? A gente fica, caraca, que interessante, e que acho que vai fazer um trabalho também super incrível. E nomes como a Luciana, né, que são nomes de partido, mas que são chamadas, né, e que a gente vê que são avanços, sim. Ainda é muito pouco, mas eu acho que serve para que as pessoas tenham experimentações, né, dentro dos seus ministérios. A própria Aniele, né, então eu sempre faço muito essa ligação direta. O Instituto Marielle Franco fez muito debate, muita incidência sobre a representação política. Então eu acho que a própria diretora executiva do Instituto Marielle Franco ser chamada para ser ministra é um grande check, né, de tipo, alguma coisa evoluiu nesse sentido. Então a CEPIR está ali na mão dela, né, que é a Secretaria de Políticas da Igualdade Racial, está na mão dela, é muito interessante. E eu acho que o próprio nome da Aniele é um nome muito bom para ser construído. Tem outros nomes dentro do movimento negro, mas eu fico pensando muito que a gente ainda falha muito com nomes que fazem a candidatura e que candidatam, não conseguem, e que não se candidatam, mas que têm uma trajetória política muito interessante. Eu tenho uma preocupação muito forte, que é a grande ocupação da sociedade civil em governos progressistas, e isso é importante, porque é óbvio que a gente constrói sociedade civil, e os primeiros nomes a ser olhados vão ser o da gente, porque é a gente que tem construído o Brasil, obviamente, os movimentos sociais, mas também da gente investir tecnicamente em nomes. Eu acho que ainda falta um pouco disso no movimento negro. E falta muito mais, a gente constrói o movimento negro, a coalizão tem feito isso, falta muito mais o lado deles reconhecerem disso, né? O lado de quem está no poder. Então, por exemplo, quando o Lula indica, ele não indica para o movimento, ele não fala, olha, o movimento, coalizão Liga por Direito, vocês têm o poder da indicação de um nome, né? Vocês têm como escolher tal cargo. Ele já indica o nome. Isso é ruim, na minha opinião. Eu acho que se os movimentos também tivessem mais autonomia para poder escolher, olha, essa secretaria, essa subsecretaria, a gente está pensando tal coisa, faz um debate entre vocês, manda quem é entre vocês que está mais avançado nisso, que tem mais diálogo. Eu acho que seria uma pauta muito interessante, que a gente também não fica refém de nomes, né? A gente fortalece a organização, fortalece o debate, a gente vai exaurindo assim, etapas. Então seria muito interessante também começar a fortalecer os movimentos, né, para que os movimentos fortaleçam suas lideranças, né, porque tem muito também, como ontem a gente estava na imersão do Peripheral Connection no final da semana, e a gente debatia muito sobre o que é movimento negro, o que é ativismo, o que é militância, e a gente tem muitas pessoas ativistas, e é muito importante ser ativista, mas a gente entende que para a construção de Brasil a gente tem uma agenda programática, que é a agenda do movimento negro. Então, quando a gente fala de liderança, a gente quer lideranças do movimento negro, ativistas do movimento negro, militantes do movimento
movimento negro para poder cumprir essa agenda programática. E não ativistas no geral, da internet, nada contra, como eu falei. Nem, as pessoas estão nos seus lugares fazendo ativismo, isso é essencial para que a gente consiga ter uma sociedade antirracista. Mas isso não é ser movimento negro. O movimento negro tem uma agenda, tem organização, o movimento negro responde a alguém, o movimento negro dialoga entre si e constrói uma agenda programática de Brasil de avanço. E isso é fortalecido quando as instituições, organizações, empresas chamam, pedem, dialogam a partir da nossa agenda, né? Indireto ou indiretamente. Às vezes é indiretamente, às vezes é a partir de outros lugares, a partir de outras referências. Mas eu acho que isso é importante também para o avanço de construção de nomes, né? Eu acho que talvez nem só um nome, mas construção de nomes, construção de localidade. E também pensar para além do Sudeste, né? Para além desse eixo Rio, São Paulo, Brasília, pensar nesses lugares. Então, uma coisa que eu acho que, por exemplo, o Ministério dos Povos Indígenas fez muito bem foi a grande diversidade de nomes para pensar o Brasil. Porque eu tenho muito pensado nisso. A gente tem que pensar a renovação política a partir do Norte e Nordeste, porque eles têm alguma coisa ali que eles conseguem dialogar com o povo que está no território deles e consegue fazer avanços de ideias progressistas que nós não temos. E a gente precisa sentar para aprender isso, precisa sentar para dialogar isso. E não só dialogar, precisa também dar estruturas na mão das pessoas que têm colocado isso, que têm avançando. Sim, eu estava pensando numa parada que você falou, que acho que foi em Belém, né, que tem a Baixada também. E como que a gente também, com nossa Baixada Fluminense, né, tem esses processos de invisibilidade, né? Eu vou dar um exemplo, a gente tem, sei lá, uma chacina na Baixada, tem quase todo mês, acontece em algum lugar na Baixada Fluminense, não é noticiado, não é falado, ou é muito pouco falado, ou é muito pouco coberto pela mídia, mas tem uma chacina em algum outro lugar que também é horrivelmente do mesmo jeito, né? Mas é muito mais noticiado, é muito mais coberto, tem muito mais mídia em cima, tem muito mais visibilidade. Eu queria entender, assim, como você hoje, que é uma pessoa que é uma mídia ativista, né, que é o Perífero, se puder falar também um pouquinho sobre o Perífero, sobre o que como você é uma mídia ativista que sai da Vila Operária, né, de Caxias, da Baixada Fluminense, vê isso, né, como que essas baixadas, como que essas periferias, as periferias das periferias são invisibilizadas hoje, né? Como que a gente pode melhorar isso, como que a gente pode, dar visibilidade para essas periferias das periferias, né, que é o fundo do fundo das cidades, né, que é onde a gente está, né, na Baixada Fluminense, que é o lugar onde as pessoas não veem, que as pessoas não olham, que as pessoas colocam como secundário, né, no debate. Tanto vai da mídia, quanto do financiamento para as organizações, quanto para as atuações, quanto para os artistas, qualquer coisa. Parece que a gente é sempre os secundários, Sim. né? Porque como é que você vê isso? Como que você acha que daria pra gente melhorar essa situação? Não, é bizarro pensar que ainda dentro das lógicas das zonas do não ser, né, que é esses lugares periféricos, sempre tem quanto mais longe do centro, né, quanto mais longe, porque é isso, a gente tem ali o grande exemplo que é o Complexo do Alemão, a gente tem referências dentro do Peripheral Connection como Raul, René, e eles crescem, né, como ativistas porque eles têm uma visibilidade muito grande pelo que estava acontecendo no Alemão. E eles aproveitam dessa oportunidade de olhar aquela situação social e falar, olha, eu vou reverter o diálogo que está sendo feito. E o que eu penso sobre eles é que é uma tecnologia muito avançada, né, de pensar a própria galera ali da Maré, né, como a Gisele, os comunicadores que vêm dali, Naldinho, eles olham para isso e falam, cara, eles estão noticiando o meu território, porque meu território é próximo do centro, isso é um fato. O meu território está na cidade do Rio de Janeiro, porque por causa dos mega eventos, que foi uma questão também, porque a mídia tradicional quer ganhar em cima da violência, né, em cima dos corpos, em cima das lógicas da favela, e no Rio de Janeiro isso é muito forte, né, a questão da favela em si e da violência, e eles conseguem subverter isso, e eles veem uma oportunidade em cima disso. A grande questão é que isso, quanto mais vai se afastando do centro, nem essa oportunidade de subverter a lógica a gente tem, porque nada é noticiado.
Então a gente vai ver em Caxias, nada noticiado, mas se for ver mais para dentro da Baixada, como no Lopes, São João de Meriti, é menos noticiado ainda. A gente se sente esquecido, né? É totalmente esquecido. E aí a gente tem que levantar a própria bola, né? Tem que levantar primeiro a bola de tá acontecendo e depois a bola de tá acontecendo, mas tá acontecendo por causa, né, da violência do Estado e não porque a gente é violento. Então eu vejo que são estratégias diferentes porque as oportunidades são diferentes. E aí eu acho que a lógica é nunca entrar na pira do porque fulano é privilegiado, porque isso não é um privilégio. Não é um privilégio sua favela ser invadida e você ter como comunicar a invasão da sua favela. Gente, isso não é privilégio. Mas isso é uma oportunidade que você olha e fala, esta merda que está acontecendo não está acontecendo porque fomos nós que inventamos a violência, é o Estado. E aí eu acho que nós das periferias a gente tem que fazer esse intercâmbio mesmo, sabe? Tipo, olha, vocês conseguiram comunicar daí? Massa, ensina pra nós. Tal. E eu acho que isso é o mais legal de tudo. Tal repórter de tal lugar é mais propício, tal coluna é mais propícia, tal lugar, usa as redes sociais. E isso tem que ser muito pensado a partir aí eu tô falando entre a gente, a lógica do companheirismo, de trocar ideia. Mas tem uma lógica que é a lógica deles, né? Que é a lógica da violência, a lógica do Estado, que aí é uma lógica que não tem diálogo, é uma lógica que a gente tem que quebrar para que não aconteça, né? Não tem que ter invasão, não tem que ter chacina nem aqui, seja na Baixada, nem no Alemão, nem na Maré, nem em Jurunas, nem em lugar nenhum, nem no Coroadinho, nem em lugar nenhum. Lugar nenhum das periferias brasileiras. Então, eu acho que tem um lugar que a gente tem que sempre estar junto na denúncia da violência. E aí, isso é muito potente, porque tem violências que elas ocorrem de formas diferentes. Então, por exemplo, eu moro na Vila Operária. A Vila Operária não é uma favela que tem violências recorrentes de operação policial, mas eu sei que na Mangueirinha ocorre, né? Então, é isso, juntar as mãos e falar, por mais que não tenha acontecido aqui na Vila Operária, e eu tenho lugar, a gente tem que denunciar onde acontece no Centenário, a gente tem que denunciar. E com a violência a gente não pode ter diálogo, né? Com a violência não dá pra pensar, a gente tem que ter estratégia política de defesa dos nossos, porque isso é uma coisa também, quando você começa a denunciar, você começa a virar um alvo deles, e isso é muito perigoso, né? A gente tem que pensar violência política a partir desses lugares, então tem que pensar estratégia de segurança não só digital, mas segurança de vida, né? E isso é doido, porque na Baixada, normalmente não é só ameaça, né? É muita concretização, né, de morte por causa das denúncias que são feitas de proteção, que não tem proteção dos direitos humanos. Então, eu acho que a gente tem que também sempre estar pensando nos dois lados, sabe? Tipo, eu vou denunciar, mas tem limite. Eu vou denunciar, mas eu tenho que também proteger o meu território. Não adianta nada a gente conseguir fazer uma grande política e não estar vivo para poder continuar ela. Então, acho que também são várias coisas para poder pensar nesse debate. Não, é doido que realmente, né? Às vezes a gente fica até mais, só ameaçou. Porque normalmente aqui não chega nem ameaça, já passam direto pra, né? Enfim. Então a gente sabe, né, Bia? Mas é isso, ser ativista na Baixada Fluminense é difícil. Imagino que também nas outras periferias que você conheceu no Brasil afora também tem essas peculiaridades, né? De ser difícil, de ser perigoso. Eu queria saber uma coisa também, Tu, que quando que você se entendeu que você tinha, assim, tem um chamado, sabe, pra essa parte da militância, de ser ativista. Eu queria saber quando que começou isso? Então, eu sempre falo que o fato de minha igreja fazer muita ação social, né? É óbvio que é uma lógica de ação social, é uma lógica de militância, pode ser separado. Mas o fato de ter uma ação social ali, de ter uma lógica de a gente precisa pensar o outro e não só a gente, me ajudou muito. Porque eu já trabalhei em vários lugares, como o Lixão do Jardim Gramacho, Vila Mimosa, em várias periferias, com crianças, com asilos, a partir da igreja, com entrega cesta básica, que é isso que o Vitor vinha falando. Então eu acho que isso aí dá um primeiro start, que é pensar uma vida que não é individual, uma vida coletiva. E isso é muito importante. E a minha própria família também sempre foi muito coletiva, sabe? A minha tia, Patrícia, costuma brincar que minha mãe casou, então ela foi a primeira a sair de casa da minha avó. E como meu pai era um cara ali que tinha emprego, e aí ela falava que fazia as compras, né? Minha mãe fazia as compras e minha família já sabia que ela tinha feito as compras. E ia lá pra poder pedir, minha mãe reclamava, já querem pegar. E depois ia lá e mandava, sabe?
Então, é de pensar sempre individual. É isso, eu fiz a compra pra minha casa, pensando na minha casa, então se eu der pra alguém, vai faltar. Mas tem gente precisando, então, que é a minha família, então não tô nem falando do outro, né? Que família, na verdade, é bem mais a gente do que o outro. Eu preciso distribuir também, preciso pensar essa coletividade. Então, ter esse lugar, né? De família e igreja ajudou muito. E aí, quando eu também entro na universidade, eu acho que... eu sempre falo isso, quando eu começo a estudar algumas coisas, começo a estudar movimentos sociais. E aí eu tenho uma professora, que é a Mariana Trota, né, de sociologia. Ela dá uma sociologia, não a partir de uma sociologia comum, de Weber, Engel, Marx, e só desse lugar teórico. Mas sim, ela coloca, olha, ela bota a gente para estudar os movimentos sociais, inclusive fazer trabalhos de campo de movimento social. E aí eu acho que começa a perceber, tipo, aquele gatilho que eu tinha, né, na infância de pensar o outro, tem uma organização social para isso. Tem gente que já se organiza dessa forma. E aí eu começo a ver, né, começo a trabalhar com assessoria jurídica universitária popular, né, que é uma forma de trabalhar com os movimentos sociais, dando assistência jurídica, mas de uma forma popular. E aí, a partir da Ana Gil e Luísa Maim, eu começo a trabalhar com movimentos de luta pela moradia e movimentos de luta pela terra, reforma agrária, reforma urbana, como MST, MNLM, MTST. E isso me faz ter outra visão de mundo, porque aí eu começo a pensar de forma estrutural o que eu pensava de forma apenas como ação social, sabe? Apenas de forma individual. Sim. O que eu faço pelo outro. E sim o que nós todos fazemos por nós todos. E aí eu começo a pensar um novo plano de Brasil, um novo plano de território, um novo plano de carreira acadêmica, um novo plano de carreira profissional, uma nova forma de vida. Isso também vem de encontro ao anseio que eu já tinha, né? O anseio de pensar a sociedade de uma forma diferente. Mas aí eu consigo categorizar isso, consigo entrar, olha, movimento social é isso, movimento popular é isso, e eu acho que eu quero pensar e construir minha vida a partir de movimento popular. E aí eu acho que, para o meu território em si, quando vem a pandemia, isso é muito importante, porque a pandemia faz a gente ficar, então, para quem faz faculdade e continua no seu território, essa loucura de ficar voltando todo dia, e você não tem nem tempo mais de fazer nada. Mas aí, quando eu volto para a pandemia, eu me aproximo mais do Movimento Caxias, porque o Movimento Caxias está fazendo coisas no território. E como a gente está numa pandemia, né, a gente tem que ficar ali no território. Isso me aproxima mais ali da Vila Operária e eu começo, né? Então, eu costumo falar que eu não era uma liderança comunitária, né? Nunca fui. Eu fui uma ativista, uma militante, né? A partir do lugar que eu venho, isso é importante ser falado, que pensa meu território a partir dos movimentos sociais. Então, eu trabalhava em movimentos sociais territoriais nos territórios dos outros, mas não no meu território. E o Movimento Caxias traz isso, né? De construção da Vila Operária, de construção de Caxias, de construção do território onde eu estou. Isso também faz uma diferença na minha vida, né? Dá um estalo de outro lugar, de conseguir pensar, e agora eu preciso também pensar o lugar onde eu estou, como um movimento social organizado, que é como movimento popular organizado, que é o caso do Movimento Caxias, né? Cara, e você falou um pouquinho sobre como foi a sua inspiração, né, para ser militante, ativista, isso há alguns anos atrás, e como que é hoje sua relação com a fé e com o que você faz, com o que você trabalha, como que é a relação da sua fé com o restante da sua vida, né? Como que é isso? Então, a minha fé, né, eu sou cristã, evangélica, né, Jesus sempre esse meu guia, e eu acho que a gente sempre fala muito sobre isso, né, no dia na reimpressão do Perificante, que teve um dia que a gente debateu sobre fé e polarização. E aí foi falado muito pelo Thales, pelo pessoal do Esperança Sá, mas outras referências sempre falam muito isso, de como o cristianismo é uma fé que não é contraditória às questões sociais, né? É uma fé que vai em conjunto. O problema é como o cristianismo no Brasil e sua lógica de poder, de totalização, subverteram a fé, né? Então eu não tenho nenhum problema com a minha fé e as causas sociais, mas tenho um problema com a minha fé, as causas sociais e a igreja que é estabelecida hoje no Brasil. Porque a igreja estabelecida hoje no Brasil tem pouco a ver com as causas sociais, porque tem pouco a ver com a sua fé. A igreja que está estabelecida no Brasil já há um tempo, né, se esqueceu de Jesus e do que Jesus pregava. E está muito autocentrada em si, na sua organização, né, na sua lógica de poder, porque a fé, como ela é muito poderosa, como ela é muito forte, porque ela tem a ver com os pobres, ela tem a ver com os negros, tem a ver com os oprimidos, ela é muito fácil de ser vendida, muito fácil de ser arrecadada. Então, eu tenho um problema com a estrutura da igreja, né, hoje, e acho que tem várias alternativas, como o caso do Novas Narrativas Evangélicas, e eu acho que nós temos que pensar
outra igreja. Nós, evangélicos, que entendemos o evangelho de Jesus a partir desse lugar social, que é o que o evangelho é, a partir desse lugar do evangelho de Jesus, do amor, né, do acolhimento e do andar no dia a dia, do cristianismo, como vida social, né, como troca entre si e não como esse lugar de poder. Então, tem várias frases, né, várias pessoas que sempre falam sobre isso. O dia que a igreja precisa ocupar espaços de poder para poder continuar, ela não é mais igreja, porque a fé por si só já é forte o suficiente para conseguir manter as pessoas unidas. Então, eu acho que a gente tem que pensar como um cristão, e eu acho que isso tem sido cada vez mais dialogado entre os movimentos que são da fé evangélica, como Novas Narrativas, Frente de Evangélicos, Esperançar. A gente tem que pensar igrejas que têm a ver com a nossa fé. E aí eu tô muito nesse caminho, né, de querer construir e pensar igrejas, construir e pensar com pessoas. Estava agora num grupo, né, do Novas Narrativas, que tem se reunido, tem feito os cultos, né, como igreja, e foi muito interessante de ver. Isso, é super possível, e não precisa ter burocracia, ter templos, ter nome ligado a nada, é sentar, se unir com outras pessoas e dialogar com a fé de Jesus, e isso vai fazer a gente não se afastar da fé, e vai fazer com que a gente esteja na fé, que é uma fé acertada, que é a fé que tem a ver com o evangelho em si, e não com poder. É difícil, né? A gente, acho que o problema não é nem uma igreja ou outra, acho que é a instituição a lógica que foi instaurada no Brasil. E é óbvio que isso não é todas as igrejas. E não é quer dizer que também só porque uma igreja tem uma galera que está pensando a partir da lógica do poder, que todo mundo está ali pensando isso. Não. Como o Brasil, a gente está numa sociedade de contradições. Como sociedade de contradições, a gente tem vários formatos sociais que vão se entrelaçando. Não existe o certo e errado, né? A gente, muitas vezes, numa igreja que está ali uma super liderança pensando numa lógica de poder, tem muita gente pensando a posição contrária, né? Que está ali na fé no dia a dia, acreditando em Deus e sendo social. Mas é difícil também estar dentro disso e estar com uma liderança que quer dialogar. E como são as lideranças no Brasil, né? Hoje as grandes lideranças evangélicas que estão em grandes postos, todos eles estão corrompidos. E aí realmente é muito difícil para a gente que pensa uma outra sociedade estar debaixo dessa igreja corrompida. Sim, é difícil porque foi lugares que a gente se formou, não digo um local específico, né, mas instituições que formou, não só eu, você, mas milhares de pessoas que hoje estão na luta. Bia também, né, veio da igreja, desse formato de igreja, e que a gente depois percebe que, é isso, né, como o poder, a disputa de poder é uma parada complicada, né, que a galera tá mais interessada na disputa de poder do que em alimentar a pessoa que está do lado, né, e isso é difícil, acho que é um pouco triste, né, mas é difícil. Acho que um próximo tema que eu queria falar, assim, bem rápido mesmo, pra gente poder caminhar, era sobre clima, né? Meio ambiente. Você foi na COP, né? A gente hoje queria pensar um pouquinho sobre Baixada Fluminense e meio ambiente, que é isso. Hoje a gente tem um território que tem pouquíssimo saneamento básico, né? Que muita gente, às vezes, não tem casa para morar, não tem esgoto, não tem água, não tem nada em casa. E ao mesmo tempo a gente está num território que, jogou água. A gente está num território que, desperdício. Logo na parte do meio ambiente. Aí, ó, jogando água fora. Mas a gente tá num lugar que, como que a gente constrói soluções, né, para esses problemas que a gente tem hoje, questão climática, e como que aqueles debates que estão lá longe, né, que, o debate da COP que vai falar sobre redução de sei lá o que, blá blá blá, interfere hoje na nossa vida prática, né? Aqui na Baixada Fluminense, aqui nas periferias do Rio e do Brasil. Queria entender um pouco o que você acha disso. Tô vendo que você tá um pouquinho resfriado, né? É difícil. Mas o diálogo que a gente faz, né, muito, né? Quando eu vou pra COP, e aí eu fui em 2 COP já, eu começo a perceber que faz muito sentido a gente debater clima. Muito do que a gente faz já é debater clima, mas a grande verdade é que o que essa galera fala no modo global não é o que a gente vive. E aí tem uma frase que é muito forte, né, dos próprios movimentos climáticos, ambientais, que é pensar global e agir local, que eu tenho desacordo, porque eu já vi muitas lideranças muito importantes comunitárias
muitas lideranças que estão no seu território, que agem em local com pensamento global. E aí eu acho isso muito problemático. Eu acho que a gente não pode deixar isso acontecer. Porque o pensamento global, especialmente no debate de clima, porque no pensamento global do lado do debate do clima, é um pensamento do norte global. É um pensamento da galera que é europeia, uma galera branca, rica. E aí, como que eu posso pensar global? Porque pensar global é pensar branco no debate do clima. Então, como eu posso pensar global e agir local? E aí eu começo a reparar isso, por exemplo, porque eu ouvi uma palestra, uma roda de conversa com não sei se era vereador, deputado, que esses negócios de Inglaterra, Reino Unido, Países Baixos, ali nunca dá pra entender o que é, né? Da geografia. Congressista. Era um congressista geral. Alguma coisa dali daquela organização que eles têm ali de Reino Unido. Porque foi na Escócia, mas a Escócia faz parte do Reino Unido, lá. E aí ele era de lá. E ele falava muito sobre essa coisa era um debate sobre águas, era o dia da água, né? Porque a Copa é dividida. E aí era numa zona lá que eles estavam mostrando inovações sociais. E aí ele falava muito sobre saneamento básico, né? E aí ele falava, que foi uma coisa que eu sempre falo, que é o Marco. Ele falava, não, porque isso aqui mostrava a inovação dele. E aí ele falava, porque se a gente não prestar atenção no saneamento básico, daqui a 40 anos a gente não vai ter mais saneamento básico. E aí eu fiquei com aquilo na mente, porque eu falei, como assim daqui a 40 anos não vai ter saneamento básico? Tipo... Eu tô uma semana sem ter água saneamento básico, existe saneamento básico. Tipo assim, 40 anos atrás, eu não tenho saneamento básico. Então, assim, o primeiro marco que eu sempre faço questão de lembrar, é esse rolê do tempo. Porque é um rolê que sempre no clima tá falando. As pessoas no clima estão sempre falando sobre o tempo das coisas que vão acabar. E o tempo do norte global não é o nosso tempo, porque o tempo deles, eles ainda têm. Então, eles ainda, tudo pra eles é no futuro. E o nosso é tudo no passado. E aquela coisa do Emicida, é tudo pra ontem. Então, a minha luta pro saneamento básico não é daqui a 40 anos. É pra 40 anos atrás, é pra 200 anos atrás. Não é que minha neta, minha filha não vai ter saneamento básico. É que minha avó já não tinha saneamento básico. Então é uma lógica totalmente contrária. E aí eu não tenho como pensar o que ele pensa, porque eu tenho uma realidade diferente, eu tenho que pensar a partir da minha realidade. Então essa é uma questão do tempo, é uma questão que a gente sempre pega. Isso tem diretamente tudo a ver com outra coisa que eu tenho zero acordo, que é esse rolê do fim do mundo. Esse rolê que a galera do Norte Global aponta, que é, o fim das coisas, o fim o fim da água, o fim de tudo. Gente, isso não existe para quem tá na periferia, né? Nós já somos expropriados, já é o fim do mundo que acontece pra gente. Então, tem vários diálogos, né, até do movimento indígena, né, de o fim do mundo, aquilo. Tem vários diálogos sobre a natureza, e eu sempre aponto que o fim do mundo das periferias é a cada 24 minutos. A cada 24 minutos o jovem negro morre. Então, isso já é o nosso fim do mundo, né? Para quem tem uma taxa muito baixa, tem uma taxa muito baixa de mortalidade, uma taxa muito alta de sobrevivência de vida, realmente se preocupar com o fim do mundo global, com essas coisas apocalípticas, fazem muito sentido, né? Porque eles estão se preocupando ali com uma coisa mais geralzona, né? Estrutural. Mas para nós a estrutura é incidente, tá no dia a dia. E o nosso fim do mundo é individual, né? Quando eu morro é o fim do meu mundo. Quando um jovem periférico morre, porque o que aconteceu, a menina de 2 anos, uma criança que morreu agora, né, das enchentes, aquilo ali é o fim do mundo, cara. Aquilo ali, as pessoas que morreram, as casas que foram perdidas, aquilo ali já é o fim do mundo. Aquilo ali já é a crise climática. E aí, por isso que se usa o termo, né, eu gosto muito desse termo da emergência climática. Aquilo ali já tá dado pra gente. Não é uma coisa que é daqui a 40 anos, 50 anos. E aí tem um relógio, né, na COP sempre tem uma galera que usa um relógio, falando, não sei o que, isso aqui é o tempo. Eu sou super a favor de fazer um relógio reverso, sabe? Ou super fazer um relógio cronometrado. A cada 20 minutos apita, a cada 2 dias apita, com os marcos sociais que nós temos no Brasil, a partir das periferias, a partir da Baixada Fluminense, que é um lugar que super sofre, a gente sabe mais do que nunca com essas lógicas. Então, se tá ruim para o centro do Rio de Janeiro, para nós está pior ainda, a gente já está debaixo d'água. Se eles estão debaixo d'água 1 hora, nós já estamos há 2 dias. Se eles estão sem água a metade do dia, a gente já está 1 semana, né? Então, se não fossem as nossas tecnologias ancestrais, que é o que eu falo, né? E aí, a gente está falando do problema, mas a solução também. Por que pensar o problema é tão importante? Porque se a gente pensa o problema a partir deles, ele vai ficar apresentando aquela coisa lá dele, né? Que é... A COP tem 2 zonas, né? A Blue Zone, que é a zona mais de debate, e a Green Zone, que é como se fosse uma feira de ciência. Quando eu ouvi isso lá na feira de ciência, de lá eles apresentam várias tecnologias de como não conseguir o fim do mundo. E aí ele apresentava essa tecnologia lá e eu falava, realmente, poxa, se for para esperar esse tempo todo, foi esse dinheiro para o saneamento básico, tem uma coisa muito mais
e pro fim da água, a água que é um tema também super importante, tem vários estandes de empresa, de universidades pensando. E eu penso, cara, minha avó não tá aqui, meu avô não tá aqui explicando a tecnologia que é furar um poço para ter água. Porque eu, na Vila Operária, não tenho falta d'água, eu especialmente, porque meu avô teve a ideia, a sabedoria ancestral, que é furar um poço. Que, por exemplo, a minha prima que mudou, não tá morando mais no quintal, se mudou e comprou outra casa, que não tem poço, tá sem água há uma semana. E isso, se não fossem as tecnologias de vida que o povo negro e periférico fizesse, que é muito bobo. Quando é que a gente pensaria que furar um poço é uma tecnologia? Que é uma forma super avançada de pensar as mudanças climáticas. Isso nunca vai estar escrito. Se não for a gente que estiver lá para falar. Olha, eu tenho uma solução muito mais rápida, fácil e prática, que é furar um poço. Que é pensar, se não fosse as pessoas que fazem coleta de lixo, se não fosse, e aí faz coleta de lixo, porque, e aí é importante pensar, né, que normalmente nossas tecnologias não estão ligadas porque a gente foi para a universidade, porque a gente foi convidado para uma empresa e está ganhando milhares de dinheiro sobre aquilo para poder pensar e ter a oportunidade de ir para o Egito, ou para Madrid, ou para Escócia para apresentar. Tá ligado a ver que a gente tem que sobreviver. A gente nem fez reflexões muito avançadas de política. A gente só queria sobreviver e precisou criar tecnologias para poder sobreviver. E se a gente, precisando sobreviver na merda, fez coisas tão avançadas, imagina se alguém para e senta e escuta a gente falar, olha, a gente precisa parar a mudança climática, vamos sentar, vamos estudar, vamos dar uma bolsa para a galera da Baixada Fluminense, vamos pensar aqui, dialogar, vamos sentar aqui e ver soluções, vamos conversar com os mais velhos, com os mais novos. Cara, é óbvio que a gente teria resolvido esse problema há muito tempo. Só que aí tem outra questão, né? Que é a questão do capitalismo, né? A questão do sistema. E aí outra coisa que eu tinha muito desacordo quando chegava lá, que era essa coisa nós precisamos mudar o clima. Gente, não se muda o clima, né? As mudanças climáticas acontecem. Nós precisamos mudar o sistema. O problema das chuvas é a casa que está ali feita, que as pessoas foram morar ali porque elas foram retiradas de algum lugar por causa da especulação imobiliária, por causa da falta de política pública. Então, ninguém mora em situação difícil porque quer. A gente mora numa situação difícil, numa encosta, porque foi uma tecnologia de sobrevivência, que era melhor que morar na rua. Porque morar num rio que depois vira valão, né? Porque os rios viraram valão, não é porque a gente poluiu, e sim porque as grandes empresas poluíram. Porque é uma tecnologia de sobrevivência, né? E que é, na lógica do pensar, o que é menos pior. E aí eu sempre lembro muito do exemplo que é aquele copo, né? Aquele copinho que as pessoas vendem agora, tipo, para ser ecológico, é R$70. Eu fico chocada, né? Porque minha avó reutiliza copo há muito tempo, de requeijão, e nunca foi R$70, né? Mas é isso, que todo dia sai um otário e esperto de casa. Quem quiser pagar R$70, ou quem quiser ser esperto igual minha avó e apenas reutilizar o copo, né? Então também tem muito de greenwashing, né? Que é essa palavra que a gente usa, que é soluções verdes criadas pelo capitalismo, na verdade, não para defender o meio ambiente ou para resolver a crise climática, e sim para poder perpetuar o sistema a partir de uma nova pauta, né? Então é um liberalismo entrando ali. Então isso também tem muito nas conferências das partes, tem muito dentro da lógica da pauta climática, e isso vai continuar tendo se as pessoas não começarem a pensar que não tem que mudar o clima, tem que mudar o sistema, né? Não é o clima que se muda, né? Quando a gente fala de mudanças climáticas, elas vão ser barradas quando a gente parar de olhar a natureza, os seres humanos, as formas de viver, para poder ter o lucro, sim, simplesmente para poder viver no dia a dia, para todos terem um bem viver. Então, são várias coisas que eu aponto, né? Tanto esse rolê do tempo, do fim do mundo, do sistema, que eu acho que são minhas principais reflexões quando eu tenho esse contato com esse mundo do meio ambiente. Porque, como eu falei, eu já tinha trabalhado com o meio ambiente, mas sem esse nome, né? Que eu trabalhava com questões de terra, de luta pela moradia, etc. Ontem eu estava no Horto, na Cachoeira do Horto, e me lembrei que eu trabalhei também durante anos com o Horto, e a gente não usava o tema, né? Eu não usava o tema meio ambiente, mas a luta do Horto, por exemplo, é uma luta de meio ambiente, né? As pessoas que moram no Horto moram porque foram chamadas para trabalhar, construir o jardim botânico, e aí são pessoas pobres. Depois as pessoas falam, aí vem e fala, você não pode morar aí porque é crime ambiental, mas do lado deles tem 1 milhão de casas. Só mansão. Mansão, e não é crime ambiental para nenhuma das mansões, é crime ambiental para a periferia do Horto. Interessante, né? Então, isso a gente ia fazer esse debate, mas não dava esse nome, né? Eu, pelo menos, não usava esse nome, né, do debate climático. Mas, então, eu já venho trabalhando com isso há um tempo, né? Mas agora, dentro do Perifa Connect me dá essa oportunidade, né, de ir a COP e de perceber que também isso tem a ver com mudanças climáticas. Isso a gente vê aqui em Caxias, né, bizarramente, na Vila Operária. Eu sempre falo, a gente está perto aqui da Vila Operária. A área mais verde da Vila Operária é o cemitério, né?
E, tipo, quando eu era pequena, eu achava que era uma floresta. Infelizmente, minha vida foi atravessada desde cedo por mortes. Abafa. E aí eu consegui perceber que não era uma floresta, que na verdade era um cemitério. E aí pensar que loucura, né? Os mortos têm muito mais oportunidades de ter contato com o meio ambiente do que os vivos. E isso é muito bizarro. É o único lugar que tem árvore. O único lugar que tem árvore na Vila Operária, o cemitério. Eu lembro que a Eduarda falava que pegava as frutas lá de vez em quando. Não, e quando a gente era criança, a fruta é docinha, né? A galera achava, aí a gente ficava, ai, que nojo, pegar fruta do cemitério, porque vai vir coisa do morto. Vou pegar fruta de onde? Do meu telhado? Do poste que tá lá, porque lá não tem. Não, e é doido que você vai falando, eu vou pensando em exemplos, né, reais, tipo, de coisas que estão acontecendo aqui. Por exemplo, vai faltar água daqui a alguns anos, a galera lá falando na Europa. Daqui a alguns anos vai faltar água. A gente está literalmente há uma semana da Baixada Fluminense sem abastecimento de água. Hoje dia 6 de março, né? Tem uma semana que a Baixada Fluminense tá sem água. E a última água que veio, né? Uma galera aí tá passando mal, né? Com diarreia, com um monte de coisa, porque a água é contaminada, né? Foi privatizado a SEDAI, agora Águas do Rio. A SEDAI já tinha um funcionamento ruim, e agora tá pior, porque agora tá ruim e caro, né? E sem funcionar mais ainda. Então, é isso, né? A gente tem sofrido problemas que são problemas que, pô, eles falam que vai acontecer daqui a um tempo, né? Só que já tá acontecendo há muito tempo e tem piorado cada vez mais. Uma outra parada que eu tinha pensado é que, pô, muita gente que trabalha com o meio ambiente fala como é prejudicial você pegar um rio e canalizar ele, né? Aqui em Caxias, por exemplo, que os políticos mais têm mania canalizar rio. Canaliza, que vai resolver enchente. Que nunca resolve, porque sempre tá tendo enchente. Sim. E só piora, né? Porque quando você canaliza um rio, você faz isso. Você desapropria as pessoas em volta dele e não dá oportunidade para aquelas pessoas. Então, às vezes parece que, pô, essa galera que tá pensando quais são as tecnologias para você melhorar o saneamento básico, melhorar o meio ambiente, solucionar o clima, mudar o clima, é uma galera que não dialoga com a população, não dialoga com os problemas reais que estão... Que é isso, se você for perguntar para uma pessoa que está morando na encosta do rio, ela fala, pô, não é o ideal de eu morar, mas não tem outra casa. Sim. Aí o que o poder público faz? Vou te dar uma casa nova? Não, o poder público fala, vou te tirar daqui e você se vira. Acaba gerando mais problemas ainda, né? Sim. E é doido, né? Como que isso é coisas que acontecem na prática, na real, aqui na nossa vida real. E essa galera que pensa, né? Galera que tá lá no norte global, como você fala, pensando meio ambiente, não enxerga, não vê, porque não vive essa realidade. É doideira. Né? Total. Mas enfim, muita coisa, né? Cara, a última coisa que eu queria perguntar, assim, a gente bateu um papo rapidinho, era um pouco sobre isso. Você traz muita memória, né? Principalmente de onde você vem. Queria entender quais são, o que é para você umas 2 memórias importantes sobre o território de onde você vem e como que esse território, como que essa construção para você no território te influencia na sua vida e influencia não só o seu presente, mas o que é o seu futuro de perspectivas de vida. Por exemplo, o que a Vila Operária trouxe para você, uma coisa que aconteceu, alguma memória importante para você sobre construção ali que você e vai te influenciar os seus próximos passos, isso te influenciou até agora e vai te influenciar no futuro. Tem alguma coisa que você lembra assim de primeira? Sim, não, tem várias coisas. A territorialidade é muito importante para mim, né? Então eu vivo muito pensando, querendo entender o que acontece no meu território e pensar. Então eu acho que uma coisa que faz total diferença, e não é brincadeira, eu sempre fico falando muito, a vida, início da vida ali, que é a vida da criança, de ter essa oportunidade de brincar na rua, de construir a rua. E isso é muito maneiro, porque quando a gente fala de sociedade, quando a gente fala de construir movimento e tal, a gente está falando de construir a cidade, né? Ou o campo, ou onde quer que você viva. E a gente, quando é criança, e essa coisa da brincadeira, a gente tem oportunidade de, na rua, todo dia, estar construindo aquilo ali a partir das brincadeiras. Então, eu lembro que a minha rua, a gente era muito unida por causa das brincadeiras que a gente tinha. Então, eu ensinei, por exemplo, minha prima a ler brincando na rua, de escolinha. Então, ela não sabia ler e eu fui professora dela. Eu ensinei ela a ler, eu com 9 anos, ela com 9 anos. E eu ensinei ela a ler a partir dessa perspectiva, né, de brincar na rua. Eu lembro que a gente tinha uma organização comunitária. Minha rua era uma rua super organizada, porque a gente organizava os jogos de vôlei. Então, a rede ficava guardada lá em casa e tal. E minha mãe era uma grande liderança da rua, porque ela era competitiva beça. E ela jogava e tal.
E aquilo ali era a rua, a gente transformou numa quadra de vôlei, a gente fez, criou, pediu o vizinho para botar ali, marcamos o chão, cada um fez. E aí, a partir disso, a gente tinha festas coletivas, a gente tinha churrascos, a gente se organizava para o filho, um cuidar do filho do outro, né? Quem vai hoje olhar as crianças, então são 4 dias que as crianças vão brincar, quem é a mãe que vai estar ali na rua, e se é a mãe que não vai estar na rua, você vai na esquina, então faz a compra para mim, faz essa compra aqui que eu preciso, então, aqui hoje não adianta eu querer fazer uma couve, mas eu vou ficar olhando as crianças, quem é que vai e compra. Então, uma organização social de pensar a sociedade, pensar a sua vida fora da individualidade, porque isso também é tecnologia, né? Porque, por exemplo, a falta de creche. Né? Eu falo muito sobre a Vila Operária. A Vila Operária é um lugar que as crianças estão sempre na rua porque falta creche. E as crianças estão na rua mesmo que a mãe precisa trabalhar, porque a mãe precisa. E é isso, dentro de casa não dá pra ficar, porque às vezes não tem televisão, não tem celular, não tem coisa, e fica na rua, sabe? Então, uma falta de uma estrutura de Estado, no qual a gente tem que sanar de alguma forma, e a gente vai criando as formas, sabe? Tipo, ninguém tem dinheiro pra pagar babá, né? Ninguém tem. Então, como a gente vai se construindo? Então, eu tenho muito essa memória, assim, e eu acho muito potente. Então, quando, às vezes, eu converso com meus amigos sobre criar, sobre ter filhos, sobre sair, eu não quero sair do meu território e tal. E eu entendo quem queira, porque é muito violento. Eu acho que a Vila Operária tem essa especificidade de não ser tão violenta, então isso ajuda muito. Chamam de Vidigal de Caxias, né? Então isso ajuda muito, mas eu fico pensando, sabe, tipo, é essencial pro meu filho. E a gente briga mesmo, tipo, meus amigos ficam, você tá doida? Eu falo, é essencial pros meus filhos. E eles ficam, o que você dá pros seus filhos? Tem que estudar numa escola boa e aquilo. Falo, tá, eu posso colocar em qualquer escola, espero que eu tenha dinheiro pra fazer e dar oportunidade pro meu filho que eu não tive, mas uma das coisas que eu acho essencial meu filho é ter sociabilidade na rua, porque é ali que eu aprendo a ser gente, é ali que eu aprendo a pensar, é ali que eu aprendo a ter liderança, é ali que eu aprendo desenrolo, que é a arte da vida. Então você vai em vários lugares da empresa e a galera não sabe nem dialogar com a outra, tem um problema, aí fica todo mundo assim, o povo tá discordando, como se fosse como se isso não fosse a vida, e a gente que cresce essa habilidade tá discordando, então vamos aqui dar o papo reto, vamos discordar, vamos dialogar. E também ser esperto, né? A gente ser esperto, ser rataria, ser cria, não se aprende na escola. E a vida de gente preta, favelada, você tem que ter a esperteza da vida. Isso ninguém ensina, só a rua que te ensina, só a sociabilidade que se ensina. E a gente precisa aprender a criar nossas crianças, infelizmente, para poder ir driblando a sociedade racista que a gente vive. E a gente consegue fazer isso quando a gente vive em coletividade, quando a gente tá ali e a gente aprende. Então, uma memória que eu tenho muito forte, assim, uma memória, assim... A segunda que eu posso falar tem até a ver com o debate no meio ambiente, né, que eu sempre via o Beira-Mar, né? Eu ficava muito chateada com meu pai, eu ficava arrasada, porque eu sempre fui aquela criança que acha que tem razão de tudo, né? Tudo quer criticar, tudo quer dialogar. Não, porque não tá certo. E aí eu achava que um absurdo do Beira-Mar chamar Beira-Mar porque ele não era beira de um mar. E eu ficava, pai, isso não tá certo. Como se, tipo assim, eu tivesse todo o direito, como se eu tivesse algum poder para poder reclamar do nome de um lugar. Ser criança é ótimo, ainda mais criança que se acha. E aí, eu falava, isso não é certo, não sei o quê, isso não faz sentido. Tipo, Vila Operária pode ser uma vila de pessoas que eram operárias e trabalhavam aqui. Aí meu pai explicava por causa daquela loja de roupa que depois virou a Citicol, que tinha ali, e a Vila Operária era chamada por causa daquilo, etc. E aí eu ficava chocada, eu falava, não, porque o Beira-Mar não era beira do mar. Aí um dia meu pai, já cansado de ser uma criança insuportável, de querer ter razão de tudo. Lá na minha igreja, né, Paulicéia é um morro, né, então a gente subia. Aí ele me pegou no morro e mostrou ali. Então, você tá vendo aquele amontoado de água ali? Existe uma água. Ele falou, então, aquilo ali é a Baía de Guanabara. Então o nome é Beira-Mar porque ele fica na beira da Baía de Guanabara. E aí a Baía de Guanabara não é um mar de fato, nesse caso você está certa. Mas enfim, né, muito provavelmente quem estava ali viu aquele monte de água enorme, não ia fazer a diferença entre rio, baía, lá chamou de mar. E faz sentido. E aí eu fico pensando, cara, que doideira, porque a gente tem um amontoado de água muito, muito perto, no qual a gente tem dificuldade de lidar, né? Caxias, né? Tem que The Life of Baixada, pra quem não sabe, a referência, eu sempre gosto de ensinar. Referência desse boné, primeira referência é o laranja, né? Por causa de laranjais, etc., que tinha na Baixada. E a segunda referência é do falecido Kanye West, que Deus o tenha. Era ótimo quando ele era um artista. Do The Life of Pablo, né? Que é um álbum dele muito famoso, então, que ele vai falando sobre a vida dele, e aí, Life of Baixada, enfim. E aí, quando eu olho pra esse boné e vejo a referência também do laranjais, né? Tipo, laranja é um lugar que precisa de muita água pra poder, né, dar. E Caxias era formado por Nova Iguaçu, que é um nome de um rio, um nome indígena, né? Que depois Nova Iguaçu
que era a Grande Baixada, diminui, e aí cria Caxias. Então a gente tem uma relação muito grande com a água, né? A gente passa aqui na Washington Luiz, vê vários que viraram valões, mas que eram rios, né? Que estão super poluídos. E minha avó sempre fala que meu pai, quando era menor, a irmã dele e minha avó iam até a Baía de Guanabara para poder pegar resto de comida que os caminhões que da Zona Sul vinham para jogar fora aqui na Baía de Guanabara. E ela, nessa época, falava que a Baía de Guanabara não era totalmente poluída. Então você pensa de anos de caminhões vindo da Zona Sul para jogar aqui na beira da Baía de Guanabara lixo. E eu sei disso porque minha avó precisava pegar a comida do lixo, né? E aí a gente pode refletir, né? Porque hoje, quando eu tenho que ir pra praia, eu tenho que ir pra Zona Sul. E aí não é certo jogar lixo em lugar nenhum. Nem na Zona Sul, nem na praia da Zona Sul, nem na Baía de Guanabara. Mas se eles escolhem jogar lixo, já é crime. Mas porque eles escolhem cometer o crime na Baixada e não na Zona Sul. Por causa do racismo ambiental. Então, hoje eu poderia ter acesso a um lugar de lazer com água, independente se é um mar, se é uma baía, se é um rio, andando a 15 minutos da minha casa, atravessando uma passarela. E hoje eu preciso 1h30 para poder ter acesso ao lazer na água na Zona Sul. Então, me diz racismo ambiental, porque alguém, além de já cometer o crime de mudanças climáticas, escolheu o lugar onde o crime ia ser cometido, que é num lugar de periferia, que é num lugar de pessoas negras, que é na Baixada Fluminense, que é aqui, né, no Beira-Mar, na Baía de Guanabara. Então, isso é o que a gente chama de racismo ambiental, porque a mudança climática já está sendo feita, já que é a crise climática, já está errado. E, além disso, tem um agravador, é feito a partir nos territórios de pessoas que merecem, né? Se já tem que fazer isso, onde que faz? E é isso quando a gente pensa, por exemplo, sobre as terras indígenas, né? Se a gente já vai extrair, já vai modificar a terra para tirar ouro, para fazer garimpo, ou para fazer mineração, não vamos fazer isso numa terra de alguém que tem dinheiro, vamos fazer alguém que seja, né, o lugar da humanidade. Vamos fazer numa terra indígena, numa terra quilombola. Alcântara passou muito sobre isso lá, com a base lá militar. Então, isso também é uma reflexão que eu faço de meio ambiente que tem direto a ver com a minha vida, né? São duas reflexões que eu faço, que tem ali com o rolê da Baía de Guanabara. E os lixos, né? Tirando as crianças, uma criança subverte tudo. Criança pula no valão nojento mesmo. Tirando as crianças que pulam em todo lugar, subvertem a lógica, não querem saber de raça nem nada, pula dentro do valão, não quer saber. A gente hoje, né, adulto, né, não tem acesso a isso. Né? A gente não pula dentro do valão, né? E por que a gente não tem acesso? Por causa disso, dessa construção estrutural. Então, são lembranças que me fazem até refletir essas questões. É muito papo, né? Muita história. É muita história. Mas, cara, eu acho que foi ótimo essa conversa. Foi mesmo. Daria pra gente ficar mais algumas horas conversando aí. Queria terminar um pouquinho esse episódio te entregando, com certeza você já tem essa agenda, mas entregar simbolicamente, né? Que é a Agenda Caxias 2030. A gente vai entregar para todo mundo que for participar, né, desse podcast, porque acho que é importante que aí tem algumas propostas de soluções para alguns problemas de Caxias, né, que foi uma agenda construída por muitas mãos, né, muita gente construiu ela nos territórios, né, a Dani Lopes, né, fez a escrita, então é um projeto coletivo, né, que você já viu, né, mas que é isso, que é um projeto coletivo que a gente vai entregar para todo mundo que for participar com a gente. E é isso, gente. Queria agradecer muito a TV Metropolitana Rio, que cedeu esse espaço pra gente, o Carlos que está aqui. E é isso, né? Acho que foi um programa piloto, né, pra gente poder conversar um pouquinho. Vamos conversar muito mais ainda sobre Baixada Fluminense, sobre território, sobre periferias. E é isso, passar um pouquinho pra Bia, pra mim falar um pouquinho. Eu acho que também, quem vocês quiserem ver também nesse podcast, você pode estar enviando pra gente na caixa de mensagem, botar nos comentários do YouTube, botar também no Instagram, quem que vocês desejam ver aqui participando e tendo uma conversa super importante com a gente. É isso. Esse episódio vai lançar dia 7, né? Todos vão estar vendo já, no YouTube e no Spotify. E é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido, muito obrigado por estarem aqui com a gente, ouvindo um pouquinho dessa história maravilhosa da Tuane aí. E é isso. Valeu. Tamo junto, valeu.